Pai santo, Pai glorioso, meu Deus, estamos, meu Pai amado, aqui fazendo a Tua obra, Senhor, como nós sempre costumamos fazer. E hoje, meu Deus, como o Senhor tem preparado esse dia de hoje, Pai, para nós poder estar aqui, Senhor, dando aquilo que o Senhor tem para dar. O Teu poder se manifesta, Pai, não somente aqui nesta hora, mas em tudo quanto é lugar, aonde que a Tua palavra, Senhor, meu Deus, alcançar. Senhor, onde que o Senhor mandar, meu Deus, os quatro cantos do mundo, Pai. Abençoa também Tua serva que está ali, abençoa também que está aqui, e abençoa todos que estão ali, lá em todo lugar, meu Deus, da vitória. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para pregar e falar na Tua unção, e a Tua palavra esteja guardada em nossos corações. Seja feita a Tua vontade. Eu te louvo e te glorifico, que só o Senhor é poderoso para nos abençoar e nos ajudar. Vamos entrar na presença de Deus cantando, louvando e adorando e glorificando Todo-Poderoso. Ô glória! Aleluia! Maravilha do céu! Aleluia! Esse Deus é tremendo! Ô glória! Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. É forte o que Deus faz em tudo quanto é lugar. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Pois é, meu irmão, nós estamos, na verdade, falando o que tem que falar, mas a verdade, porque Bíblia Sagrada, pelo que eu aprendi em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que a Escritura é toda inspirada por Deus. Tudo foi Deus que, na verdade, usando da boca de homens e de profetas, todos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a razão de nós estar realmente na presença do Senhor, servindo a Ele com amor, e todo o povo que está, não somente aqui, ali, lá em todo lugar, recebe a paz do Senhor Jesus, que é uma luz em nosso coração. É uma luz. Essa luz resplandece todo mundo que está nas trevas. Eu aprendi em 2 Coríntios, no capítulo 6,
versículo 14, 2 Coríntios 6:14, eu aprendi na Bíblia Sagrada esta palavra forte e poderosa: não vos prendais em julgos desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça? E com que comunhão tem luz com as trevas? Amém? Quem está vivendo a vida nas regalias do mundo e quer viver, porque quer viver. Então quem quer, quem não quer, meu amigo, se prepara para poder partir desse mundo em qualquer momento, porque quem manda na vida é Jesus que dá vida, e quem manda na morte também é Jesus. Você leu isso Apocalipse? Você já leu Apocalipse? Sei, não? Então vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e o versículo 18, a palavra de Deus está nos dando essa explicação de que nós temos salvação. Está dizendo aqui na Bíblia Sagrada: eu que vivo, o que vivo, fui morto, que é Jesus, né, meu irmão, que realmente está vivo, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, disse Jesus. Tenho a chave da morte e do inferno. Quem, meu querido? Quem é que manda você realmente ter vida? Não é Jesus? Quem é que vai dar vida para você viver nesse mundo? Não é Jesus? Quem vai mandar realmente, quem não quer nada com ele, para o inferno, não é ele mesmo, Jesus? Então, aqui está dizendo Jesus assim. Ele está dizendo esta palavra poderosa para nós entender e receber no nosso coração. Eu que vivo, fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, tenho a chave da morte e do inferno. Mas não pode por aí não. Se você for na verdade olhar para Mateus capítulo 16, veja só o que Deus vai preparar para nós poder aprender nesse lugar. Esse capítulo 16, se você for observar aqui o versículo 19, fala assim: eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligado aqui da terra será desligado do céu, né? Então assim disse Jesus. Veja bem, meu querido, deixa eu ler aqui mais uma outra partezinha para você entender aqui, porque aqui está dizendo aqui a palavra de Deus. Se você for observar bem observado mesmo, nós temos aqui realmente uma palavra muito forte para você que está realmente na presença de Deus, querendo receber mais e mais conhecimento das coisas de Deus. Aqui está dizendo o versículo 18 do capítulo 16: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aí desse Jesus, eu te darei a chave do reino do céu, tudo que ligar na terra será ligado lá no céu, e tudo que desligar daqui da terra será desligado do céu. Então aí disse Jesus Cristo dessa maneira: nós estamos ligados, meu irmão, nesse mundo em Cristo Jesus. Você sabe que na verdade nós temos que entender que esse Hebreus, diz a Bíblia Sagrada em aos Hebreus, observe bem que esse capítulo de aos Hebreus, capítulo 1 de aos Hebreus, diz a Bíblia Sagrada, presta atenção, a Bíblia vai falar na verdade em Hebreus capítulo 1, deixa eu ver aqui se é o versículo 2, no versículo 14, 2 e 14, 2 e 14, diz a palavra de Deus da seguinte maneira: visto como o Filho participa da carne dos bens, também ele participou, Jesus participou das mesmas coisas também, que nem nós, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que Satanás devia fazer bem diria. A partir do momento Jesus veio e ele aniquilou aquele
passou realmente a dar ordem para todos nós ser salvos. Que aqui está dizendo aqui a palavra de Deus. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus foi que nem nós, homens, né? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para a expiação dos nossos pecados. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, que nem nós somos, padeceu os mesmos problemas que nós passou, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Hoje nós sabemos que ele tem a chave da morte e a chave também da salvação. Aqui está dizendo nesse capítulo aos Hebreus, está dizendo nesse capítulo 1, versículo 2, que Deus constituiu Jesus como herdeiro, né? Quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, Deus fazendo ele ser como Deus do mundo, irmão, sustentando todas as coisas pela palavra, e no seu poder, havendo feito por si mesmo purificação do nosso pecado, assentou-se à destra majestade das alturas. Não foi sentar lá em terra, aqui no mundão, aqui sentar em trono de terra, aqui no mundão. Foi sentar nas alturas. Como diz a Bíblia Sagrada nesse 1 Coríntios capítulo 5 e 10. 1 Coríntios 5 e 10. Tenha bem que Jesus Cristo, ele na verdade, 1 Coríntios no capítulo 2 Coríntios capítulo 5 e 10, ele está dizendo assim: porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o que nós tiver feito por meio desse corpo, o bem ou o mal. Quer dizer que você usa esse corpinho aí para dar uma de... só... Pois é, meu amigo, esse mundo aqui, Satanás anda em busca de usar o corpo da pessoa para matar, para ir roubar, para brigar, para fazer as coisas do mundo. Ele tem que usar um corpo, né? Pois é, por que isso acontece? 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 5, diz a Bíblia Sagrada da seguinte maneira: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do seu. Quer dizer que você, nesse mundo aqui, dá lugar para Satanás, para estar brigando, e tem crente que na verdade ele esquece do Espírito Santo na vida dele, e ele parte na carne, e faz tanta coisa na carne, depois se arrepende, e que fica, entendeu? Eu vou lá para um monte de consagrar, para um monte de jejum e hora para dar. Antigamente existia dois tipos de povo: uns que adoravam Baal e outros que adoravam o Deus verdadeiro. Os de Baal ficavam fazendo sacrifício, se rasgavam, é tanta que eu voltei a alcançar alguma coisa. Já Elias, ele foi pela palavra, falava e Deus cumpria. Mas se você tem a palavra no teu coração, se você tem palavra de Deus em você, saiba que você é você, comedor de feijão, que fala palavrão, mas a palavra de Deus, ela sempre é a palavra de Deus. Pode usar a tua boca, pode usar qualquer um, ele usa. Usa até aquele que ninguém dá nada, mas a palavra dele nunca deixa de ser palavra dele. Então, Jesus está no mundo e ele é o quê? Está manifestando em todo mundo, todos, pregando a palavra, que a palavra é luz. E essa luz que é a palavra está vivendo num mundo de trevas. O que tem de pessoas aí como pecador, como falho, fraco, que ninguém dá nada, mas ali está Jesus usando, porque Jesus é santo, que nos santifica, como diz Isaías 53 e 4, Isaías 53 e o versículo 4, diz
diz a Bíblia Sagrada, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputou como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para os seus caminhos, as coisas erradas. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele sabe que nós vivemos num mundo aí, né? Esse mundo é mundo, e não é o céu. Então, sabendo Ele das nossas fraquezas, Ele está pronto a nos perdoar e nos santificar. Esta é a razão de você observar Romanos no capítulo 13, capítulo 10 e o versículo 13, que é a palavra de Deus que nos fala desta maneira. 10 e 13. Vamos ler? Vamos ler. Diz a Bíblia, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo, capítulo 10 e 13, que eu li, não foi? Aí você vai sequência, o 14 também. Vamos lá. Depois do 13 veio o 14, não é isso? Vamos lá. Como, pois, vai invocar aquele? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, quer dizer, não é só aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. É que a pessoa que invoca o nome dele tem que viver a vida dele. Como que eu vou pregar se eu estou dizendo que... Ninguém vai querer me ouvir. Se eu estou fazendo coisa errada, exigindo que você faça o certo e eu faço errado, então você vai pregar, eu tenho que ver o que eu prego. Se as pessoas não vão querer me aceitar, vai me dar uma cabeçada de pau. Então eu tenho que viver, por isso que eu tenho que ser chamado para poder pregar. Invoca o nome do Senhor, vai pregar a palavra do Senhor e você realmente mostra que você é de Deus. Porque como você vai pregar se você não foi enviado, né? Assim que está dizendo aqui, nesse capítulo 10 e 15, como pregará se não for enviado? E como está escrito, formou os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam a coisa boa. Irmãos, nós estamos hoje com umas horas meio avançadas, não vamos poder nem mesmo estar realmente mais, vamos já dar um encerramento, não, missionário? Encerrando, o missionário, esse fundo aqui está gostoso para cantar, hein? Mas eu, na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que louvor que nós podemos cantar para poder agradecer a Deus nesse lugar. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim... Ele vai se bate no coração aí. Esse bate coração, você não vai sair. Isso aqui mesmo? Oxe. Então vamos. Você está nesse mesmo? Vamos lá, pessoal, cantar esse bate coração. Bate no meu coração, no teu coração também. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Jesus. E já encerra, Júlia, com a sua palavra. Deus abençoe, pessoal. Seja abençoado pelo nome de Jesus. Bate de coração. Bate, não para de bater. Bate de coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Vejo que a estrada é muito longa. E junto temos muitas almas para ganhar. Vejo que a estrada é muito longa. E junto temos muitas almas para ganhar. Tem uma boca boa, viu, pessoal? Coração amigo, você precisa ser reanimado. E não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo.
ninguém vai andar nesse mundo sem a presença de Deus. Como diz Êxodo 15:33, sem a tua 33 e 15, sem a tua presença não já nem daqui, Jesus. Ô glória! Ô glória! Desperta, coração, companheiro. Hoje não quis eu visitar você. Abre minha porta nessa hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal para ela nada. Deixa a mão desse mesmo refreter. A vitória vem da nossa consciência. Faça de tudo que Ele te mandou fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandou fazer. Coração amigo, você precisa ser reanimado. E Deus chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Esse Deus é tremendo, forte e não falha. Sozinho você não vai ficar, meu amigo, pensando em fazer alguma coisa. Só com Jesus, que é a luz que resplandece todos nós das trevas, como de João 1:4, a luz que é Jesus. Missionária, pode realmente despedir o povo aí. Você que está assistindo essa live, dê um like, se inscreva no canal, compartilha, visualiza. Saiba que Jesus Cristo está sempre pronto para te abençoar. Basta você dar uma oportunidade para Ele, né? Habitar na sua casa, né? Convide-o para ficar junto com você, para andar com você lado a lado. Você vai ver que grandes vitórias você vai ter através de ter Jesus com você, né? Um abração bem gostoso você nessa tarde e que Deus possa, né, transformar seu coração, te dar vitória a todo momento. Um abraço bem gostoso e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.